40, encontre f' de x. Compare os gráficos de f e f' de x e use-os para explicar por que sua resposta é razoável. No caso da 40, nós temos f de x igual a x à quinta menos 2x ao cubo mais x menos 1. Então, o objetivo desse exercício é que a gente encontre a derivada dessa função e utilize o gráfico tanto dessa função quanto da derivada para poder explicar por que isso é razoável. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser encontrar a derivada, mas depois eu vou fazer um comentário sobre a elaboração desse exercício. Então, aqui, para a gente fazer a derivada, todos são potência de x, então é só dar o tapa e diminuir uma unidade. Então, dá o tapa no 5, e aí diminui de 5 para 4. Dá o tapa no 3, diminui de 3 para 2. Derivada de x, que é 1, e derivada de constante, que é o número 0, tá? Nem vou escrever. Nós temos derivada de x como sendo 5x à quarta, menos 6x ao quadrado, mais 1. O Stewart, em geral, ele coloca um gráfico ao lado dos exercícios que é para utilizar algum software, alguma coisa assim. Esse exercício 40, na versão que eu tenho, não tem esse indicativo. Então, é para fazer esse exercício inteiramente na mão. Só que é pouco razoável que se faça isso da maneira como está apresentado. Isso porque expressão de grau 5 é muito difícil de encontrar raiz. A maioria das expressões de grau 5 a gente nem tem como encontrar as raízes, tá? Isso só acontece até o grau 4. Tem uma teoria que explica isso, teoria dos grupos de Galois e tal. Então, aqui a gente precisa ficar chutando raízes, e aí você chuta divisores desse, ou seja, eu estaria aqui 1 e menos 1, mais 1 e menos 1 não são raízes. Então, a gente não tem uma maneira de construir o gráfico dessa função, a não ser utilizando o cálculo. Uma outra forma de você construir o gráfico de uma função é você pegar a derivada dela e construir o gráfico dessa função com base na derivada. Só que isso é meio que uma inversão do que o exercício pediu. Então, eu acho, na minha opinião, que era para ter um ícone indicativo de que é para utilizar algum programa e que isso não tem na edição que eu tenho, que acho que é a terceira edição. Eu vou fazer o gráfico dessa função como a gente costuma fazer gráficos mesmo. Então, quando nós temos uma função estranha para encontrar o gráfico, a gente, na verdade, acha a derivada e da derivada a gente constrói o gráfico analisando o ponto de crescimento, decrescimento, também onde a reta tangente é horizontal, mas isso é meio que uma inversão. Tá? Não faria sentido você analisar a derivada para construir o gráfico e depois justificar por que isso é razoável, já que você construiu o gráfico a partir da derivada. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou encontrar as raízes dessa expressão aqui. Esse exercício ele vai ser um pouco complicado, ele vai ser complicado por conta desse detalhe, tá? Eu não vou utilizar um programa para construir o gráfico, mesmo que eu acho que seja assim, então eu vou fazer ele e ele vai ser complicado mesmo. Então vamos encontrar as raízes da derivada. Enfim, a função original, se ela tem raiz, nenhuma delas é inteira. Tá? Se fosse inteira, deveria ser os divisores desse termo aqui. Né? Então seria 1 e menos 1. Como não tem, a gente já sabe que ele não tem raízes inteiras. Então seria alguns números quebrados e seria difícil. Necessariamente, a função do grau 5 tem uma raiz, tá? Porque ela começa embaixo e termina em cima. Então tem pelo menos uma raiz necessariamente. Só que a gente não tem meios de encontrá-la, assim, meios tradicionais. Então nós vamos fazer utilizando o cálculo, que é pegar a derivada, analisar a derivada e depois construir. Então as raízes da derivada ocorrem quando 5x à quarta menos 6x ao quadrado mais 1 igual a zero. Tem uma técnica
que a gente utiliza, que se ensina lá no ensino médio, só que muitas pessoas não lembram, que é a substituição para equações biquadradas. Então vamos trocar. X ao quadrado por t. Então, onde tiver x ao quadrado, a gente vai escrever t. Então, aqui, ó, tá x ao quadrado, eu vou escrever t. E aqui tá 5x à quarta. Então, a gente trocou x ao quadrado por t. Se a gente levar os dois ao quadrado, a gente vai ter que x à quarta é t ao quadrado. Então, da mesma maneira que a gente pode trocar x ao quadrado por t, a gente pode trocar x à quarta por t ao quadrado. Como é que dá para perceber que isso aqui é uma equação biquadrada? Ela é do grau 4 e ela não tem o termo no grau 3. Então, sempre que isso acontecer, você pode fazer essa substituição. Então, agora o nosso problema consiste em encontrar as raízes dessa expressão aqui. E aqui a gente faz por fórmula de Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então aqui vai ficar 36 menos 20. Então isso aqui é 16. As raízes, e agora aqui é t, tá? Não é x. Nós estamos resolvendo a equação em t. As raízes são menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, e o a é o número 5. Então aqui nós vamos ter menos 6, mais ou menos 4, sobre 10. Então as raízes, a primeira delas será 6 mais 4, que dá 10 sobre 10, que é o número 1. E a segunda, 6 menos 4, sobre 10. Isso aqui é a mesma coisa que 1/5. Então, como raízes, nós temos 1 e 1/5. Isso aqui não é raiz da nossa expressão. Isso aqui, na verdade, são raízes dessa equação que foi quando nós fizemos a troca. Então, aqui nós temos que ou t é o número 1, ou então t é 1/5. Mas x ao quadrado era t. Então, quando t for 1, a gente sabe que x ao quadrado é t. Então, a gente pode trocar esse t por x ao quadrado. Passo o quadrado como raiz. Então, x vai ser raiz de 1, que é mais ou menos 1. O outro caso é 1/5. Então, x ao quadrado será 1/5. E aí o x será mais ou menos raiz de 1/5. Então, essas aí são as nossas raízes. Se você quiser racionalizar, isso aqui seria mais ou menos raiz de 1 sobre raiz de 5. Então, dá mais ou menos 1 sobre raiz de 5. E aí racionaliza, né, multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo. Raiz de 5 sobre 5. Aqui eu estou fazendo algumas partes mais rápidas, enfim, porque isso aqui nem é o mais difícil que o exercício tem. Então, nós acabamos de achar todas as raízes da derivada. Então, raízes da derivada. Nós temos, então, mais ou menos 1. E mais ou menos raiz de 5 sobre 5. Agora nós vamos construir o gráfico da derivada. Então, aqui menos 1, aqui 1. E raiz de 5 sobre 5. Isso aqui é... Vou utilizar uma calculadora mesmo. Mas é menos que 1, né? Raiz de 5 sobre 5.
Então, 0,4. Então, se o meio estiver aqui, a outra raiz vai ficar por aqui, assim, mais ou menos. Então, a derivada ela é uma expressão do grau 4. Então, ela vai fazer aquela espécie de W que eu comentei lá no último exercício, né? E ela tem 4 raízes, então vai ser algo assim. Além disso, ela vai cortar o eixo y no número 1. Então, vou fazer aqui. Então, ele vem. Esse aqui é o gráfico da derivada. Vem, faz assim. Passa aqui. Faz isso aqui. E depois sobe. Esse número aqui é o número 1. A gente está cortando ali. Ok, com isso, agora a gente consegue construir o gráfico da função original. Esse aqui é o gráfico da derivada. Agora, a partir disso, a gente consegue construir o gráfico. Um esboço do gráfico da nossa função original. Bom, por que eu estou falando isso? É por conta do seguinte, a nossa derivada, até o número 1, ela é positiva. Então aqui, ó, até o número menos 1 ela é positiva. De menos 1 até menos raiz de 5 sobre 5, ela é negativa, que é essa parte aqui, ó. Depois de raiz de 5 sobre 5 até raiz de 5 sobre 5 positivo, de menos até mais, raiz de 5 sobre 5, ela é positiva, que é toda essa parte aqui acima. Depois ela tem essa outra parte aqui negativa. E aí depois ela fica positiva de novo. Isso indica que a nossa função ela vai crescer. Então esse aqui é o sinal da derivada. Então a nossa função ela começa crescendo, aí depois ela decresce, depois ela cresce de novo, aí depois ela decresce, e aí depois ela cresce. Nesses meios aqui ela sempre vai ter um gráfico em que a tangente ela é horizontal. Então nós só precisamos agora fazer esse esboço aí, que é uma função que começa, vai crescendo, depois decresce, depois cresce, depois decresce, depois cresce. Além disso, a função original ela vai cortar o eixo y no número menos 1. É isso mesmo, menos 1. Então ele vai cortar aqui, ó. Suponha que aqui seja o menos 1. Então agora a gente pode começar a fazer isso. Então ela vai crescer até o menos 1 aqui. Deixa eu marcar de cá também. Então esse aqui vai ser o número menos 1, esse aqui vai ser o número 1. Aqui a escala está um pouquinho diferente do eixo y para o eixo x, isso não tem problema. Então essa função ela vai crescer até o menos 1. Então a nossa função original ela vai crescer até o menos 1. Quando chegar aqui no menos 1 ela decresce. A hora que chega aqui ela cresce de novo. E ela vai crescendo até o raiz de 5 sobre 5. E aí ela decresce.
e depois ela volta a crescer. Ok, então é isso aí. Esse é o esboço do gráfico da função. Aqui, ele é só um esboço, eu não sei se esse gráfico, se ele vai cortar aqui mesmo, tá? Se ele tem uma raiz aqui. De repente, isso aqui poderia ser, tá, que crescesse até um pouco menos. Então de repente, poderia ser que ele fizesse assim, ó. E aí ele faz isso aqui, decresce, e aí depois ele cresce aqui, e aí nem cresce tanto. E aí depois ele vem para cá e depois ele passa assim. Então, de qualquer maneira, ele vai ser um gráfico assim. Então ele cresce, e aí ele decresce. A hora que chega aqui no raiz de 5 sobre 5, ele começa a decrescer de novo. E depois ele cresce. Então, essa aqui é a expressão do gráfico. É um esboço do gráfico. Enfim, é um exercício difícil de fazer. É um exercício difícil de perceber por que ele funciona assim, dessa maneira. Então, eu acho mesmo de coração que deve ter faltado aí um íconezinho que é para utilizar alguma calculadora gráfica, senão a gente não tem como fazer esse exercício a não ser com uma inversão de valores com relação ao que ele pediu. Mas o gráfico vai ser algo assim. Então, vai ser algo que cresce, ele cresce, cresce, faz assim.